fazer faculdade na Inglaterra. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência, como que eu entrei, como que foi a prova, quais foram os requisitos e tudo que eu precisei fazer para conseguir começar a estudar em uma universidade aqui na Inglaterra. Pois bem, eu fiz o meu processo com uma agência, eu vi uma propaganda no Facebook e eu mandei mensagem para saber como é que funcionava, quais eram os requisitos, e aí eles me informaram que eles ajudavam a fazer todo o processo, que na verdade eles faziam todo o processo e que eles não cobravam nada para fazer tudo isso. Eu decidi fazer com eles, com essa agência, porque eu não saberia fazer sozinha, eu não sabia quais eram os procedimentos que precisavam fazer, e também porque seria muito mais fácil, eles já sabem o que precisa ser feito, né? Eles me informaram quais eram os requisitos e me passaram uma lista de tudo que eu precisava providenciar, que eram basicamente estar morando na Inglaterra legalmente há pelo menos 3 anos, ter trabalhado nos últimos 3 meses, porque eles iriam pedir o comprovante de renda dos últimos 3 meses, pode ser self-employed ou part-time, full-time, não importava, qualquer comprovante era válido. Ter o visto, obviamente, né, ter o visto de moradia aqui na Inglaterra, não precisava ter feito faculdade no Brasil antes, então se você tem só o ensino médio, já daria para aplicar. E os documentos normais, passaporte, insurance number e o diploma do ensino médio. Eu enviei todas as minhas documentações para eles e eles que fizeram toda a tradução, a aplicação, eles me falaram quais eram os cursos que tinham disponíveis. E assim, esse procedimento de fazer faculdade por uma agência, geralmente eles te indicam as faculdades que são parceiras da agência. Então, eles não têm um leque de universidades para oferecer, são apenas algumas universidades que são parceiras dessas agências. E tem essa limitação também. Mas no meu caso, assim, como eu já tenho faculdade no Brasil, eu queria fazer uma faculdade só para entender como que funcionava o processo. Também queria melhorar o meu inglês, porque eu sabia que a universidade ia me ajudar muito na parte escrita, que era a minha maior dificuldade, e que ainda é a minha maior dificuldade. E também porque eu sabia que eu não tinha um inglês muito bom, um inglês muito avançado para ir para uma faculdade tradicional. Então, nessa opção, eles oferecem o Foundation Year, que é o ano 0, que é praticamente um cursinho preparatório para a universidade. Nesse primeiro ano, a gente aprende a escrever de forma universitária, a ler de forma universitária, a fazer texto, a fazer provas, a apresentar trabalhos. Então, o primeiro ano ele é mais preparatório, sabe? A parte escrita, a parte de apresentação. Eles também ensinam como que você se organiza, como que faz trabalho em grupo. Tudo isso eles ensinam nesse primeiro ano. E também a gente já tem algumas matérias introdutórias referente ao curso que a gente está fazendo. Mas, voltando um pouquinho, estou atropelando a sequência. Então foi isso. Eu enviei todas as documentações para eles traduziram tudo, aplicaram para tudo, e aí só me informaram: Sara, no dia tal vai ser a sua prova. No meu caso, como eu sabia que se eu não estudasse, eu não passaria na prova, nem na teórica, nem na escrita, eles me indicaram fazer aulas como professora, que faz aulas personalizadas para provas universitárias. Então eu entrei em contato com essa professora. Eu vou deixar os dados tudo aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato tanto com a agência quanto com a professora, ela é maravilhosa, inclusive, super indico. Aí eu entrei em contato com ela, a gente agendou algumas aulas e eu fiz algumas aulas com ela. Ela ia fazendo perguntas que cairiam no teste teórico, praticando a fala, o vocabulário, melhorando o vocabulário, para poder fazer uma boa prova teórica. E também prova escrita. Toda semana ela me dava um tema e eu tinha que escrever um texto sobre esse tema. Então ela me ensinou como é que escrevia um texto no formato universitário britânico. Introdução, com desenvolvimento, com conclusão, quais palavras que eu deveria usar para poder conectar uma frase na outra. Então foi assim, eu estudei mais ou menos um mês com ela. No final dos 30 dias, eu senti que eu ainda não estava preparada e eu falei, vamos fazer mais umas 2 semanas. Eu ainda não estava me sentindo confiante para poder fazer a prova escrita. E a agência também fez algumas simulações comigo. Depois da data marcada, a universidade entrou em contato comigo para saber qual tipo de prova que eu queria fazer. Se eu queria fazer presencial ou se eu queria fazer online. Então eu escolhi fazer a prova online. Chegou no dia da prova, eles fizeram uma conexão pelo Zoom. Eles pediram para mim mostrar todo o quarto, para ver se não tinha mais ninguém, se não tinha celular por perto, porque não poderia usar nenhum tipo de recurso, né? Era só eu mesmo e eles me assistindo. E aí eles me fizeram algumas perguntas, perguntaram sobre mim, quem eu era, perguntaram por que eu tinha escolhido aquela universidade, por que eu tinha escolhido aquele curso. Fizeram algumas perguntas aleatórias, por exemplo, uma das perguntas que ela me fez era se eu gostava de moda, se eu era uma pessoa da moda. Isso não tinha nada a ver com o meu curso, mas ela fazia esse tipo de pergunta para saber como que eu desenvolvia uma conversa. E a maioria das perguntas que eu tinha estudado com a professora, os testes que eu fiz com a agência, foram quase as mesmas perguntas que caíram no dia da entrevista. E assim, treinar essas respostas fez toda a diferença na hora de fazer a entrevista, porque eu me senti muito mais confiante para responder essas perguntas, porque eu já sabia elas, eu já tinha treinado elas, então foi muito bom. E na hora de fazer a prova escrita, na hora de fazer o texto, a tela já estava compartilhada, né? E na hora de escrever o texto, um cronômetro do lado direito do computador,
Foram 25 minutos de entrevista e eu tinha 40 minutos para fazer o texto, para escrever o texto. Eles me deram 2 temas para me escolher entre os 2 temas. Um dos temas era sobre como o mercado chinês estava impactando o mercado da Inglaterra. E o outro era sobre sustentabilidade, meio ambiente, alguma coisa assim. E obviamente eu escolhi falar sobre a China porque eu já tinha estudado sobre isso no Brasil também. Foi um tema que eu realmente já tinha um pouco mais de conhecimento, então foi muito bom para mim. Não pode usar nenhum tipo de ajuda, você não pode ter nenhum programa instalado no seu computador, tipo de gramática, de correção de gramática ou algo do tipo. Eu não lembro se era 300 ou 350 palavras, mas era ali entre 300 e 400 no máximo. Eu lembro que eu consegui fazer 320, 25, alguma coisa assim. E aí eu informei pra ela que eu tinha encerrado. Ela agradeceu e disse que eles iriam corrigir. No meu caso, eles não corrigiram na hora. E eles disseram que ia entrar em contato para informar se eu tinha passado ou não no teste. E aí passaram-se alguns dias, aí eu recebi uma ligação da agência. A agência entrou em contato comigo me informando que eu tinha passado no teste, tanto no teórico quanto no prático. A partir daquele momento iriam começar os processos. Eu tinha a opção de escolher se eu queria fim de semana, se eu queria à noite, se eu queria durante o dia. Na época eu tinha escolhido para fazer à noite e fim de semana. Então eu estudava terça e quinta à noite na faculdade e sábado era o dia todo online. Aqui em Londres a arma que tinha disponível era só durante o dia, então eu estudo segunda e quarto o dia inteiro. Assim é bom, porque também eu consigo tanto estudar full time, receber financiamento estudantil e também trabalhar part time. Então foi muito bom. Acho que essa é uma excelente oportunidade para quem quer desenvolver carreira, para quem quer trocar de carreira principalmente. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui sanar todos os pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Vou também deixar aqui na descrição do vídeo o contato da agência que eu fiz e também da professora. Super indico ela, ela é maravilhosa. Isso aqui não é uma publi nem pra agência nem pra professora. É só mais mesmo contando a minha experiência, deixando como indicação pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.